Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Vamos para o capítulo 3 de 2 Coríntios, onde Paulo vai falar do contraste do ministério do Espírito e do ministério da Justiça. E vai falar principalmente do contraste da lei e da graça. Ele falou no versículo 7, se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Ele está contrastando aqui o ministério do Espírito com o ministério da morte. Esse Espírito aqui que ele fala no versículo 8, tá certo, é o ministério do Espírito Santo. Então, a lei foi dada para condenar. Esse é um ponto muito importante. A lei não pode salvar. Porque ainda que você obedeça todos os quesitos da lei, todos os mandamentos da lei, você não vai conseguir obedecer aquele que Paulo falou também que ele não conseguiu, que é não cobiçarás. Porque a cobiça acontece na mente da pessoa. Então, eu posso me trancar dentro de um cofre, amarrar minhas mãos, meus pés, minha boca, não vou fazer nada, não vou ter condições de fazer coisa alguma, e ainda assim eu vou pecar. Eu vou pecar em pensamento, eu vou pecar em cobiça. Por isso que a lei não podia justificar o homem, porque o homem é totalmente pecador, o homem é irreparável na sua condição natural. E Deus deu a lei para provar isso. Uma das funções da lei foi mostrar a incapacidade total do homem. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, escreveu Paulo em Romanos. Agora, ficava muito claro também aqui em 2 Coríntios 3:6, que a letra mata e o Espírito vivifica. Esse Espírito aqui da letra do versículo 6 não é o Espírito Santo, é o Espírito da graça, o cerne da graça, vamos dizer assim, o assunto da graça, né? A letra mata, a letra da lei mata. Às vezes você fala isso para alguém de uma determinada congregação aí, você vai falar um versículo, você cita uma passagem da Bíblia e fala assim, mas a letra mata, você não pode usar a Bíblia nesse sentido. Não entendeu. Não é que você não deve ler a Bíblia, porque a letra mata. É a letra da lei, a lei do Antigo Testamento. Os 10 mandamentos matavam, porque no momento em que você não guardasse aqueles preceitos, você era condenado à morte. Tudo nós vemos ao longo de todo o livro os livros do Antigo Testamento, principalmente o Pentateuco, né? Que vai falar ali muito também de como foi instituída a lei. E aqui no versículo 8 e 9, ele fala que como não será de maior glória o ministério do Espírito, porque quando foi dada a lei, o rosto de Moisés brilhava. Ele esteve em contato com o Senhor no monte, e quando ele desceu, seu rosto brilhava, que fala aqui no versículo 7. Se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, de tão resplandecente que ele era, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória essa glória. Esse é um ponto importante de entender, porque assim como o rosto de Moisés, a glória do rosto, ou o fulgor do rosto de Moisés era transitório, a lei, o fulgor da lei, a glória da lei, era transitória também, porque chegaria um momento em que viria aquele que é a consumação da lei, aquele para quem apontam todos os sacrifícios da lei, todos os preceitos da lei, tudo na lei apontava para Cristo.
Então, hoje nós não temos a lei ou a glória da lei, nós temos a Cristo e a glória de Cristo. Esse nós não precisamos cobrir o rosto para contemplar a sua glória. Porque o rosto de Moisés, ele cobria para não atrapalhar quando ele falava com os hebreus ali no deserto, mas também porque estava desvanecendo. Ele percebeu que estava acabando a bateria daquela glória que ele tinha no rosto, e ele não queria que isso ficasse transparente, né, para o povo. Mas nós hoje, o cristão, ele tem uma glória que é o reflexo da glória de Cristo. E essa glória não é proibida, você não precisa cobri-la. Você vai refletir a Cristo no seu andar, no seu viver, não por obras, não por mandamentos da lei, mas simplesmente porque agora você tem vida, e vida de Deus em você. Aqui, então, ele vai falar no versículo 10, porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório, a lei, ele está falando da lei, foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Então, quando nós falamos da lei, nós sempre pensamos numa sombra. O que é uma sombra? Eu estou esperando uma pessoa em casa, uma visita importante, e de repente eu vejo na porta a sombra dessa visita chegando. E o que eu faço? Corro lá e abraço a sombra? Não. Eu espero mais um pouquinho e abraço a pessoa. Porque a sombra é apenas a revelação da pessoa que está chegando. E essa pessoa é a concretização daquela sombra. É a forma concreta daquela sombra. Então, no versículo 11, porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que põe um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Então, ali estava uma coisa transitória. Um cristão que se ocupa com a lei, para começar, se ele achar que a lei vai salvá-lo, ele está perdendo tempo. Porque a lei não pode salvar, a lei só pode condenar. A lei ela dizia assim, se você não fizer tal coisa, você vai ser morto. Ela não tinha compaixão, porque ela tratava realmente com um homem no seu estado natural, pecaminoso, inimigo de Deus, então não era uma coisa para tratar na maciota. Mas ela representava algo muito superior, que é a graça de Deus, agora expressada em Cristo. Hoje nós temos uma pessoa no céu, e ele é o que, quando fala aqui do Ministério da Justiça, muito mais excederá em glória o Ministério da Justiça, no versículo 9, é porque a justiça foi feita. O que nenhum homem podia fazer, Cristo fez. Ele atendeu todas as santas demandas de Deus, e por ele ser feito pecado em nosso lugar, ele sofreu a penalidade da lei. Porque a lei dizia que a alma que pecar, esta morrerá. Muitos usam esse versículo, que eu acho que está em Jeremias ou Ezequiel, não me lembro bem, achando que aquilo ali era morrer espiritualmente. Mas, na verdade, era morrer mesmo. A alma que pecar, essa morrerá. Ali está falando de pena de morte. Pena de morte. Pessoas que não guardassem a lei eram condenadas à morte. Então, quando Cristo foi feito pecado em nosso lugar, a gente poderia perguntar para o juiz, né, para algum juiz, falar assim, agora, o que ele merece? O juiz ia responder, ele merece a morte. Porque está aí, ó, ele transgrediu, não dele mesmo, mas ele tomou os pecados dos que ele iria salvar, e fazendo assim, ele ficou na posição de maldito, de amaldiçoado, porque a Bíblia diz, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele teve que ser pendurado no madeiro, teve que ser feito pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, quando nós olhamos para Cristo hoje, no céu, ressuscitado,
Nós olhamos para um trabalho consumado, uma questão resolvida. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus agora. Nenhuma. A gente pode até ler lá em, eu acho que é Romanos, né? Nenhuma condenação. Deixa eu achar o versículo. Romanos 8. Romanos 8, versículo 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E como é que eu fico em Cristo Jesus? Pela fé. Eu correspondo ao pedido que ele fez de crer nele. E quando eu creio nele e reconheço que ele levou os meus pecados na cruz, Deus afirma na sua palavra que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Esse versículo 8 aqui de Romanos, se você pegar a tradução Almeida corrigida, ela teve um acréscimo aí, nesse versículo. Provavelmente algum escriba lá no passado, né, algum tataravô da gente aí, achou que não era bem isso, e acrescentou umas palavras aí. E ele estragou o versículo. Ele deixou o versículo assim, Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Estragou. Estragou, porque o que ele fez aqui foi acrescentar obras. E não tem esse versículo. Se você vai para a versão Almeida atualizada, ela diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ponto. Acabou aí o versículo. Não tinha mais aquele pedacinho lá. Se você vai para uma outra versão, que é a Bíblia brasileira, agora, pois, nada de condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Pronto. Você vai para a Bíblia do Darby, a mesma coisa. Não há agora qualquer condenação para aqueles em Cristo Jesus. Ou para a Bíblia da CNBB, uma Bíblia católica, agora, portanto, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Vai para a Bíblia de Jerusalém, de agora em diante, pois já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Jesus Cristo. Essa é uma versão católica também. Então, a versão corrigida fiel, e mais algumas aí, eu acho que a King James também, deixa eu ver, King James, porque a versão corrigida, na realidade, ela tomou como apoio a versão King James, a versão inglesa. E na versão inglesa, ele fala realmente, não há agora qualquer condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, ele realmente estragou esse versículo 1 de Romanos 8, acrescentando obras. Porque essa frase, ela já detona totalmente o conceito da graça, né? Porque o que é a graça? A graça é uma coisa que você recebe sem fazer nada. É o que Paulo fala lá em capítulo 4 de Romanos, no versículo 4. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. A sua fé lhe é colocada em conta como justiça. Então, isso é graça, realmente. Isso é graça. E lá em Romanos 8, nós devemos sempre ler, você tem uma Bíblia aí, você risca, então, essa segunda parte, se a sua tiver essa parte que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, pode riscar, porque isso aí não existe nos melhores manuscritos. Então, ele continua, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviou o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora sim, vale essa segunda parte aqui, que é a que foi copiada para o versículo 1, de maneira irresponsável até.
Porque aqui ele está falando agora de uma consequência daqueles que creram e nos quais, os quais não andam agora, como consequência da sua conversão, da sua salvação, eles não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E aí ele continua, né? Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Mas voltando ao nosso capítulo de 2 Coríntios 3, então nós vemos aqui que o ministério da, onde ele fala aqui, o ministério do Espírito em comparação com o ministério da justiça, né, no versículo 9. E no versículo 13, não somos como Moisés, que põe um véu sobre a sua face. Então nós não temos nada a temer de contemplar a face de Cristo agora. Isso todo cristão, todo salvo por Cristo tem esse privilégio de poder contemplar livremente a face de Cristo. Visite o canal Respondidas no YouTube. Também respondi.com.br e 3minutos.net. Baixe os livros e o aplicativo.